com a gente. Agora o Ver Mais fala sobre cidadania italiana. Como saber se eu tenho direito? Quais as vantagens? Preciso ir até a Itália para conseguir o reconhecimento? Essas dúvidas podem surgir para quem está em busca da cidadania italiana, que é tema de uma palestra que vai acontecer aqui em Chapecó. Para falar sobre isso, o Ver Mais recebe os irmãos e assessores Amanda Rovani e André Rovani. Amanda e André, obrigada pela participação. Fiquem bem à vontade na nossa casa, sejam bem-vindos. Eu vou começar perguntando, nem todo mundo sabe o que é cidadania italiana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Exatamente, a cidadania italiana ela é nada mais do que a transmissão de um direito que se dá através das gerações. Nós tivemos um fenômeno no Brasil que foi a imigração italiana. Muita gente é descendente de italianos, assim como tivemos imigração alemã, portuguesa, japonesa, enfim, várias nacionalidades. A cidadania italiana, a transmissão da cidadania italiana ela se dá por direito de sangue. Portanto, quem tem um avô, bisavô, trisavô nascido na Itália, eventualmente, via de regra, em quase 100% dos casos, tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana, que é um status pré-existente desde o nascimento, desde a concepção. Eu gosto de usar essa palavra para falar sobre a cidadania italiana. Desde a concepção, essas pessoas que têm esse antepassado nascido na Itália têm direito ao reconhecimento dessa nacionalidade italiana. Amanda, vai até que geração isso, né? O André falou trisavô. Pode um pouquinho além ou não? Tem alguma regra mais específica em relação a isso? Exatamente. A gente enfrenta muitos mitos, né, de que a cidadania italiana se dá apenas até a terceira geração. Isso é um mito e não tem limite de geração para fazer o reconhecimento da cidadania italiana. Uhum. E, por exemplo, o antepassado, né? Ele precisa ter vindo para o Brasil? Não, pode ter ficado lá, não tem nenhuma relação com isso. Sim, ele pode ter retornado para a Itália. No entanto, se a pessoa que nasceu no Brasil e permaneceu aqui e não possui ainda o reconhecimento da cidadania, ela pode requerer, né? Porque muitos imigrantes, então, retornaram, sim, para a Itália, e os que nasceram não foram reconhecidos por uma questão do status civil não ter sido atualizado, né? Então, faz essa atualização, porque nós somos italianos já desde quando a gente nasceu. Apenas é necessário fazer o reconhecimento desse direito, né? Quais são os passos, né? Por exemplo, quando o André falou trisavô, né? É interessante porque parece muito longe e às vezes as pessoas não conseguem ter a certeza realmente, né? Se podem conseguir ou não. Como é que começa essa busca? A melhor fonte de pesquisa, eu sempre digo, a gente sempre tenta orientar as pessoas nesse sentido, a melhor fonte de pesquisa é a família, os mais velhos, tios, e num segundo momento reconstruir a árvore genealógica das pessoas de trás para frente, ou seja, reunindo documentos de registro civil de nascimento do pai, do avô, esses registros que são de mais fácil acesso. Ali, eventualmente, a gente consegue, no registro de nascimento de um avô, por exemplo, vai constar a filiação. E assim a gente consegue reconstruir de trás para frente uma árvore genealógica até chegar na pessoa lá onde a gente vai ter escrito no registro naturais da Itália. Por vezes, indicando a região, o local, a cidade. Então, essa é uma forma de descobrir. E, lógico, quem carrega um sobrenome italiano com certeza tem um antepassado italiano. Então, essas são as fontes de pesquisa, dentre outras. Pois é, mas aí quando não se consegue, né? Porque tem hora que para já ali no avô, no bisavô, já não se tem mais aí o registro do pai ou do avô dele, né? E como é que funciona? Eu ouvi dizer aqui em Chapecó mesmo que as pessoas buscam muitos documentos na igreja, né? Vão nas igrejas, assim, mais nessa parte. Funciona também? Funciona também. Os registros religiosos são válidos quando anteriores a 1889, quando no Brasil foi instituído o registro civil. É lógico que, por vezes, não existindo esse registro civil posterior a 1889, é uma fonte de pesquisa os documentos, os registros históricos religiosos. Então, quando se trata de documentos posteriores a 1889, nós podemos recorrer também à igreja, os registros da igreja, para obter as informações, para reconstruir a árvore genealógica de quem eventualmente vai pleitear o reconhecimento da cidadania. A Amanda falou que tem muitos mitos, né, que cercam a questão da cidadania. Quais são os principais? Assim, por exemplo, esses dias eu ouvi que tendo o sobrenome terminado com I, é garantia que vai conseguir a cidadania. É por aí? Exato, não.
A legislação, existem várias questões da legislação que não permitem o reconhecimento, né? No entanto, há um tempo atrás nós tínhamos, né, muitas dificuldades, muitos mitos, é muito difícil, é muito burocrático, enfim, todas essas questões de mito mesmo, né, das gerações. O meu pai não pode por uma questão ou outra, que na verdade não era verdade. Então, a legislação ela é muito clara, existem sim vários critérios que precisam ser observados minuciosamente e geralmente um grande percentual da população consegue sim fazer o reconhecimento da cidadania. Precisa ir à Itália? Não necessariamente. Em que casos, né? Se eu puder me intrometer um pouco, existem mais de duas formas, mas as clássicas, digamos assim, são o reconhecimento via repartição consular. No Brasil, hoje, nós temos as repartições consulares, as principais repartições consulares que nos interessam aqui no sul do Brasil são Porto Alegre e Curitiba. Porto Alegre é responsável pelo estado do Rio Grande do Sul e Curitiba é responsável pelos estados do Paraná e Santa Catarina. Então, essa seria a forma clássica de obter o reconhecimento da cidadania italiana, através de uma repartição consular italiana. O fenômeno que tem acontecido nos últimos anos de muitas pessoas irem para a Itália obter o reconhecimento da cidadania italiana tem se dado pela dificuldade em obter os serviços consulares. Os consulados eles se utilizam de uma fila de espera para colocar o grande volume de demanda, essa grande demanda para o reconhecimento da cidadania italiana. As repartições consulares se valem dessa fila de espera para as pessoas apresentarem a documentação. Viajando para a Itália e preenchendo alguns pré-requisitos, um deles é a residência, ou o principal deles é a residência, ser residente na Itália, mesmo que por um período, já que a legislação italiana não prevê tempo de residência para poder apresentar o pedido direto pela Itália. Essa modalidade tem se apresentado interessante pela redução desse tempo de espera de cerca de 10 anos aí das repartições consulares. As pessoas têm feito uma viagem para a Itália, transferido residência para lá, para obter o reconhecimento da cidadania diretamente pela Itália. Nós oferecemos esse serviço também, e lógico que na palestra que nós temos aqui no início, nós vamos poder passar todos os detalhes, todo o universo que gira em torno dessa viagem para a Itália para obter o reconhecimento. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Conseguem ficar mais um pouquinho com a gente? Enquanto isso, quem quiser mandar pergunta para eles, 98405-2073 no nosso WhatsApp. Daqui a pouco então a gente fala mais um pouquinho sobre outras dúvidas, sobre a palestra que vocês dão aqui em Chapecó, né, que é uma palestra gratuita.